E se as respostas para muitos dos problemas que afligem o corpo humano estivessem escondidas não em laboratórios farmacêuticos, mas nas páginas de um dos textos mais antigos da humanidade? E se as plantas mencionadas nas escrituras sagradas carregassem em suas folhas compostos bioativos que a ciência moderna levou décadas para começar a compreender? Antes de chegarmos ao fim deste vídeo, você vai descobrir por que a segunda planta desta lista está sendo estudada em protocolos oncológicos europeus. E por que a primeira, uma folha tão simples que cresce em quintais do mundo inteiro, demonstrou em estudos clínicos uma capacidade de regeneração celular que os pesquisadores ainda tentam explicar completamente. Fique até o final. Cada planta desta lista tem uma história científica que vai muito além do que você provavelmente imagina. O livro de Ezequiel, no capítulo 47, verso 12, descreve uma visão de árvores às margens de um rio, cujas folhas serviam para a cura. Essa imagem não era apenas poética. Ao longo dos séculos, as plantas citadas direta ou indiretamente nas escrituras têm sido objeto crescente de investigação científica. O que os pesquisadores encontraram é perturbador em seu alcance e, ao mesmo tempo, profundamente coerente com o que textos antigos já descreviam. Hoje vamos percorrer 7 folhas que aparecem no contexto bíblico e examinar o que a ciência contemporânea tem documentado sobre seus efeitos no organismo. Não há exageros aqui, apenas compostos mecanismos e estudos. Começamos com a folha de aloe vera, a babosa, uma planta que aparece indiretamente nas referências bíblicas ao aloés, mencionado no Salmo 45 e também no Evangelho de João, capítulo 19. Quando Nicodemos traz uma mistura de mirra e aloés para o sepultamento de Jesus. A presença desse ingrediente no momento de tamanha relevância não era acidental. No mundo antigo, o aloés era considerado uma substância de alto valor terapêutico e preservador. O gel interno das folhas de aloe vera contém uma família de polissacarídeos chamados acemanana. Essa molécula tem sido alvo de investigação intensa porque demonstra uma capacidade de interagir diretamente com macrófagos, as células de defesa do sistema imunológico, ativando respostas anti-inflamatórias, sem os efeitos supressores que acompanham muitos medicamentos. Um estudo publicado no periódico Molecules em 2019 demonstrou que a acemanana modula a expressão de citocinas pró-inflamatórias como o TNF-alfa e a interleucina 6, compostos diretamente associados a quadros crônicos inflamatórios que precedem doenças como artrite, síndrome metabólica e certos tipos de doenças cardiovasculares. Além disso, a folha de aloe vera contém antraquinonas, como a aloína e a hemodina, que demonstraram atividade antimicrobiana contra cepas de bactérias resistentes, incluindo Staphylococcus aureus e Escherichia coli. O que torna esses compostos particularmente interessantes é que, diferentemente de antibióticos convencionais, eles parecem agir sem destruir significativamente a microbiota intestinal benéfica. Estudos com modelos animais publicados no Journal of Ethnopharmacology apontam para um efeito de reequilíbrio da flora intestinal, o que conecta diretamente a babosa à restauração do organismo de dentro para fora, exatamente como as antigas tradições sugeriam. A segunda planta é a folha de oliveira. A oliveira, sem dúvida, a árvore com maior presença simbólica na Bíblia. Ela aparece desde Gênesis, quando uma pomba traz um ramo de oliveira a Noé como sinal de paz após o dilúvio, até o Apocalipse. Em Romanos 11, Paulo usa a oliveira cultivada como metáfora central de restauração espiritual. Mas é nas folhas, não nos frutos, que a ciência encontrou alguns dos compostos mais extraordinários dessa árvore milenar. O principal composto bioativo da folha de oliveira é a oleuropeína, um securidóide que tem sido estudado em contextos que incluem oncologia, cardiologia e neurologia. Em 2015, um estudo publicado na revista Cell Cycle demonstrou que a oleuropeína tem capacidade de induzir autofagia em células tumorais, um processo pelo qual a célula degrada seus próprios componentes disfuncionais. Esse mecanismo é o mesmo que o pesquisador Yoshinori Ohsumi elucidou e que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. A folha de oliveira estava ativando esse processo séculos antes de a ciência ter nome para ele. Do ponto de vista cardiovascular, ensaios clínicos randomizados publicados no European Journal of Nutrition mostraram que extratos de folha de oliveira reduziram significativamente a pressão arterial sistólica e diastólica em pacientes com hipertensão leve a moderada,
com eficácia comparável a um medicamento antihipertensivo de referência, mas sem os efeitos colaterais associados. O mecanismo envolve a inibição da enzima conversora de angiotensina e a melhora na elasticidade vascular. A oleuropeína também demonstrou atravessar a barreira hematoencefálica em modelos animais, onde inibe a agregação de proteínas beta-amiloides, as mesmas placas associadas à doença de Alzheimer. A terceira folha é a hortelã. A hortelã é mencionada explicitamente por Jesus em Mateus 23, verso 23, quando ele repreende os fariseus por darem o dízimo de ervas como hortelã, anis e cominho, enquanto negligenciavam questões de justiça e misericórdia. A menção revela que a hortelã era cultivada e valorizada o suficiente para ser incluída em sistemas de tributo religioso. Era uma planta de valor real no cotidiano antigo. O composto mais estudado da hortelã é o mentol, mas a ciência vai muito além da sensação refrescante que ele produz. O mentol age em receptores específicos chamados TRPM8, que são canais iônicos presentes não apenas nas mucosas do trato respiratório, mas também no trato gastrointestinal. A ativação desses receptores demonstrou reduzir espasmos musculares no intestino delgado, o que explica o uso histórico da hortelã em quadros de síndrome do intestino irritável. Uma meta-análise de 2014, publicada no Journal of Clinical Gastroenterology, que reuniu dados de mais de 700 pacientes, concluiu que o óleo essencial de hortelã foi significativamente superior ao placebo na redução de dor abdominal e melhora de qualidade de vida em pacientes com síndrome do intestino irritável. Além do mentol, a hortelã contém ácido rosmarínico, um polifenol com potente atividade anti-inflamatória que age inibindo a ciclooxigenase, a mesma enzima bloqueada por medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. A diferença é que a inibição promovida pelo ácido rosmarínico é seletiva e não compromete a mucosa gástrica da forma que os AINES convencionais fazem. Estudos recentes também documentaram efeitos ansiolíticos do extrato de hortelã, com impacto mensurável nos níveis de cortisol salivar, sugerindo que essa planta atua simultaneamente no sistema digestivo e no sistema nervoso autônomo. A quarta planta é a arruda. A arruda pertence à mesma categoria da hortelã, na reprimenda de Jesus em Lucas 11, verso 42, onde ela também aparece como exemplo de planta diezmada pelos fariseus. Sua inclusão no texto evangélico indica que era uma erva cultivada de forma deliberada e valorizada no Mediterrâneo antigo. A arruda contém um flavonoide chamado rutina, que tem sido objeto de investigação crescente em contextos relacionados à saúde vascular e à proteção neurológica. A rutina demonstrou em estudos in vitro e em modelos animais uma capacidade de inibir a enzima proteína disulfeto-isomerase, que está envolvida na formação de coágulos sanguíneos. Um estudo publicado no periódico Cell em 2012, conduzido por pesquisadores da Harvard Medical School, identificou esse mecanismo como um potencial alvo terapêutico para a prevenção de tromboses. A rutina também demonstra a capacidade de reduzir a permeabilidade capilar, fortalecendo as paredes dos vasos sanguíneos menores, o que tem implicações diretas em condições como varizes, fragilidade capilar e hemorragias subcutâneas. É importante observar que a arruda em concentrações elevadas pode ser tóxica, especialmente durante a gestação. A ciência reconhece tanto seu potencial terapêutico quanto seus limites de segurança. Essa distinção, aliás, é uma marca da medicina antiga. Conhecer não apenas o benefício de uma planta, mas também seus limiares de uso. O conhecimento herbal antigo era mais sofisticado do que frequentemente reconhecemos. Se você está acompanhando este vídeo e ainda não se inscreveu no canal, considere fazer isso agora. Publicamos conteúdo regularmente sobre a ciência por trás de alimentos e plantas que aparecem nos textos mais antigos da humanidade. Sem sensacionalismo. Apenas investigação honesta. A quinta planta é a folha de figueira. A figueira é uma das árvores mais simbólicas de toda a narrativa bíblica. Em Gênesis 3, as primeiras folhas usadas pelo ser humano foram folhas de figueira. No Novo Testamento, Jesus usa uma figueira sem frutos como objeto de ensinamento em Marcos 11. Em Miqueias 4, a imagem de cada homem sentado sob sua própria videira e figueira é usada para representar paz e prosperidade. As folhas de figueira contêm compostos como psoralenos, bergapteno e isopimpinelina, que interagem com o sistema imunológico de formas que a dermatologia moderna tem explorado.
Estudos publicados no Journal of Ethnopharmacology documentaram que extratos de folha de figueira demonstram atividade antitumoral in vitro, particularmente em linhagens de células de câncer de colo uterino e células tumorais hepáticas. O mecanismo envolve a indução de apoptose, a morte celular programada, que os tumores geralmente aprendem a suprimir. Do ponto de vista metabólico, um estudo clínico publicado na revista Diabetes Care investigou o efeito de chá de folha de figueira em pacientes com diabetes tipo 2 e encontrou uma redução significativa na glicemia pós-prandial, o pico de açúcar no sangue que ocorre após as refeições. O mecanismo parece envolver a inibição parcial de enzimas digestivas que quebram carboidratos complexos, retardando a absorção de glicose de forma similar ao que medicamentos como a acarbose fazem farmacologicamente. Essa folha, usada desde a antiguidade como remédio popular para diabetes em países mediterrâneos, tem encontrado confirmação científica robusta para um uso que populações antigas descobriram por observação empírica. A sexta planta é a folha de videira. A videira aparece em toda a extensão da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, como símbolo de abundância, aliança e comunidade. Em João 15, Jesus usa a metáfora da videira e dos ramos para descrever a relação entre o divino e o humano. Mas enquanto o vinho dominou as discussões históricas sobre a videira, as folhas têm permanecido em segundo plano. A ciência está corrigindo isso. As folhas de videira são ricas em resveratrol, o polifenol que ganhou atenção global nas últimas décadas, mas também contém quercetina, caemferol e ácidos fenólicos que trabalham de forma sinérgica. Um aspecto menos discutido é que as folhas contêm concentrações de resveratrol comparáveis ou superiores encontradas no vinho tinto, mas sem os efeitos do etanol. Estudos publicados no International Journal of Molecular Sciences demonstraram que extratos de folha de vid têm efeitos venoprotetores, melhorando o tônus vascular e reduzindo o edema crônico em extremidades inferiores, uma aplicação que já está incorporada em formulações farmacêuticas europeias. Do ponto de vista cardiovascular, a quercetina presente nas folhas de videira demonstrou em múltiplos ensaios clínicos a capacidade de reduzir a oxidação do LDL, o chamado colesterol ruim. O LDL oxidado é o verdadeiro agente de dano arterial na aterosclerose, não o LDL em si. Ao reduzir essa oxidação, os compostos da folha de videira intervêm no processo de formação de placas arteriais em uma etapa precoce e fundamental. Pesquisadores da Universidade de Montpellier publicaram em 2020 dados de um ensaio clínico de 12 semanas mostrando melhora mensurável em marcadores inflamatórios vasculares em participantes que receberam extrato padronizado de folha de videira. A sétima e última planta desta lista é o louro, a folha de louro. O louro tem conexões profundas com o mundo mediterrâneo antigo, e embora sua menção bíblica direta seja objeto de debate exegético, está firmemente inserido no contexto cultural e botânico do Oriente Médio e da bacia mediterrânea nos tempos bíblicos. Alguns estudiosos identificam o louro com a árvore mencionada em textos do Antigo Testamento como símbolo de prosperidade e enraizamento, como no Salmo 37, verso 35. O que a ciência encontrou nas folhas de louro é notável em sua diversidade de efeitos. As folhas contêm eucaliptol, linalol e uma série de sesquiterpenos que demonstraram atividade anti-inflamatória via inibição da NF-κB, uma proteína que funciona como um interruptor mestre para processos inflamatórios crônicos. A inibição da NF-κB é, aliás, um dos principais alvos de pesquisa farmacológica atual para condições que vão de doenças autoimunes a certas formas de câncer. Estudos conduzidos no contexto de pesquisas sobre diabetes, publicados no Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, demonstraram que o consumo de folhas de louro em humanos resultou em reduções significativas na glicose de jejum, triglicerídeos e colesterol LDL após 30 dias, enquanto o colesterol HDL, o chamado colesterol bom, aumentou. O estudo foi randomizado, duplo cego e controlado por placebo, o mais rigoroso padrão de evidência científica disponível. Os pesquisadores atribuíram esses efeitos principalmente à capacidade dos compostos do louro de melhorar a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos. Um aspecto menos conhecido é a atividade antimicrobiana das folhas de louro. Testes publicados no Journal of Food Protection demonstraram eficácia contra múltiplos patógenos alimentares, incluindo Listeria monocytogenes e Bacillus cereus.
Isso é consistente com o uso histórico do louro na preservação de alimentos, uma aplicação que antigas civilizações mediterrâneas desenvolveram empiricamente muito antes de compreender o conceito de contaminação microbiana. Eles observaram que alimentos armazenados com folhas de louro duravam mais. A ciência hoje sabe exatamente por quê. 7 folhas. 7 histórias de compostos bioativos que aguardaram séculos pelo vocabulário científico necessário para descrevê-los com precisão. Oleuropeína, acemanana, rutina, resveratrol, quercetina, eucaliptol, psoralenos, mentol. Esses nomes são novos. Os efeitos que descrevem não são. A ciência moderna não descobriu esses benefícios. Ela os confirmou. Qual dessas 3 folhas surpreendeu você mais? A folha de oliveira, com sua conexão ao processo de autofagia pelo qual foi concedido o Nobel, a folha de figueira com seus efeitos documentados sobre a glicemia, ou o louro com seu perfil completo de ação metabólica? Deixe sua resposta nos comentários. Cada resposta ajuda a orientar os próximos vídeos deste canal. E se este conteúdo trouxe algo novo para você hoje, a inscrição no canal garante que você não vai perder os próximos episódios desta investigação.